Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou seja lá qual for o horário em que os senhores estão acessando essa aula, e as senhoras também. Sou o professor Brandon e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura. Agora falar sobre o concretismo brasileiro, a poesia marginal e outras inovações que surgiram pós 1945, né? Lembrando que na última aula a gente falou sobre a terceira fase modernista e eu comentei que há uma espécie de nuance até quando durou a terceira fase do modernismo, né? Se ela foi até 1960 ou se ela se prolongou até os dias atuais, se ainda estamos vivendo a terceira fase do modernismo, né? De qualquer forma, o que vamos ver nessa aula é basicamente todas as inovações que partiram ali depois daquele boom que teve na obra da Clarice, do João Guimarães Rosa, do João Cabral de Melo Neto, certo? Então a gente vai pegar o período que vai ali dos anos 50, 60 e 70 para tentar dialogar como a literatura se comportou em meio a alguns fatos históricos e culturais. Na aula passada, eu comentei que um dos traços principais da terceira fase modernista era negar o radicalismo lá dos modernistas da primeira geração, né? Em que aqueles modernistas tinham uma certa ironia, um certo humor, uma certa até liberdade criativa na maneira com a qual eles conduziam os seus versos. Então eles negaram. Já aqui, eles vão acabar buscando retomar aquele radicalismo. E não só aquele radicalismo, mas a contestação e a liberdade de criação. A liberdade, eu diria, de forma, de linguagem e também a liberdade inventiva que se pudesse inventar além da literatura, que a literatura pudesse ir além do verso, além do poema escrito, certo? Então foi uma geração, um período marcado por bastantes inovações e não inovações, eu diria formais, inovações informais que repercutiram muito dentro de um cenário não apenas literário, mas artístico e social. Como eu falei, essa geração, essas inovações marcaram bastante os anos de 1950, quando surge o concretismo, os anos 60, muito como reflexo da contracultura, né, que havia no mundo, também um pouquinho do advento da geração hippie, né, e do cenário político que se desenhava. Vamos lembrar que saindo da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o início da Guerra Fria. Aqui no Brasil, a gente vai ter um regime militar por pelo menos 20 anos, que se inicia em 64. Então, muito do cenário político e cultural influenciou nessa inovação uh, formal da poesia, né? E muito do que eles fazem é parecido com o que a terceira geração fazia. Se a terceira geração do modernismo negava a primeira, o concretismo, a poesia marginal e essas outras inovações vão negar muito do formalismo da poesia da segunda e da terceira geração. Então eles sempre vão negar uma geração anterior. E também aquele intimismo, aquela espiritualidade que os poetas da segunda fase ficaram bastante marcados. Não foi tanto para a terceira. Então eles vão negar muito daquilo que veio. Então eles vão fazer uma contra-revolução dentro da própria modernidade literária e artística do Brasil. Mas, de alguma forma, eles não vão negar no sentido de criticar e pensar precisamos de mudança. Eles vão negar porque já não é necessário fazer algo naqueles moldes, algo naquele nível. Já foi provado a qualidade estética e literária brasileira. Agora que se precisava era fazer novas formas de atingir, ou seja, o público e a sociedade. O público consumia literatura e a sociedade que talvez não enxergasse o valor artístico e também o discurso político, muitas vezes intrínseco dentro das manifestações artísticas. Então, o que vai acontecer é a fusão das gerações anteriores. Tudo que as gerações anteriores preconizaram e colocaram, elas vão ser valorizadas. Então, eles vão valorizar o trabalho de tudo que a literatura brasileira produziu aqui. Mais para frente a gente vai ver que a prosa também teve uma influência esmagadora nessa inovação em si. Mas aqui essa aula a gente só vai falar da poesia. De forma geral, essa poesia foi uma poesia renovadora, que fugiu de tudo aquilo que a gente já tinha de noção como poesia, muito mais radical do que a primeira fase modernista. É uma poesia desapegada, porque ela vai abrir mão de qualquer formalidade e de qualquer linha estrutural, como vocês vão ver no concretismo, engajada.
Lá na terceira fase eu disse que não havia engajamento, eles negaram um pouquinho daquele engajamento da segunda. Aí que ela vai ser muito engajada não só com a luta de classes, mas com o momento social em que o país vive. Ou seja, eles vão buscar acima de tudo chocar através da inventividade. Muito mais do que discurso, a invenção vai atingir o público e também as camadas que precisam ouvir aquele discurso. Mas a grande máxima, tanto da poesia marginal quanto do concretismo, é buscar a poesia, uma poesia muito mais próxima do mundo real, uma poesia que não se restringisse apenas aos livros, às linhas e aos versos. Uma poesia que estivesse na rua e estivesse forma. Uh, o foco da nossa aula vai ser o concretismo brasileiro, fundado pelos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, lá nos idos dos anos 50. Mas eu também vou dar uma pincelada em algumas inovações que partiram a partir de 1950 e que dialogavam, de certa forma, com essa tendência da literatura e com o momento político-cultural que o país vivia. Esses movimentos e essas inventividades, de certa forma, elas tentavam, acima de tudo, ocupar os espaços sociais, ou seja, uma poesia, além do livro, ela precisa estar presente onde? Na rua. Ela precisa estar presente em espaços que seja acessível. Né? Vamos pegar a lógica simples. Quero conhecer um poeta. A gente tem ainda a noção de que para conhecer a poesia a gente precisa ir até a livraria, até a biblioteca ou até a nossa estante, abrir um livro e buscar lá um verso. Não que seja errado, né? Mas a gente pode achar a substância da poesia no nosso dia a dia, em manifestações na rua, né? E aí a gente vai dialogar também com o signo poético da poesia sendo uma substância muito além do poema, né? Então aqui eles buscavam trazer a poesia para fora desse ambiente formal, biblioteca, livro, escola, estante de livro, enfim, aquilo que fosse o lugar de encontro comum da poesia. E essa poesia, além de partir para além do livro, ela vai ser carregada de denúncia social, porque era o grande foco do que o momento tinha, né? Uma coisa que a terceira fase não tinha, da divulgação artística. Acima de tudo existe o trabalho literário como arte, né? Por mais que ele seja carregado de um discurso social, ele não pode perder o seu teor político, né? Ele vai quando uma obra literária ela se pauta muito, talvez em questões políticas, sociais e filosóficas, ela perde qualquer valor artístico que ela tem. Então existe ainda o foco artístico, uma divulgação de trabalho e a valorização da literatura barra arte, né? Vai ser uma maneira de protesto, porque se essa poesia, além de ser inventiva e ser cercada de discurso político, ela é um protesto por si só, por fugir do lugar comum da poesia. Se ela está fugindo do livro, é uma forma de protesto. Por exemplo, não encontre poesia aqui. E vai trazer reflexões sobre o momento, né? Se ela está colocada no muro, se ela está pichada no muro, é porque ela precisa atingir quem passa ali. Então é uma forma de intervir no espaço urbano e social. E vai quebrar com qualquer paradigmas entre a arte literária e a realidade, né? A gente pode dizer, perdão, que esses movimentos trouxeram a literatura para dentro da realidade, escaparam aquilo que era formal do livro, como um ambiente talvez elitista, intelectual demais, aquela torre de marfim que a gente sempre encontrou em literatura, né? Por mais que os modernistas da primeira fase eles buscaram quebrar com essa lógica parnasiana da torre de marfim, né? Ainda eles estavam muito presos. Eles quebraram a maneira de se fazer literatura, mas ainda eles não legaram a literatura para espaços comuns onde qualquer cidadão pudesse consumir e, acima de tudo, qualquer cidadão pudesse consumir e praticar a arte com certo valor existencial e individual, né? Então esse movimento vai partir dos anos 50, ele vai ser muito mais profundo na divulgação da literatura nacional e com a quebra desses paradigmas, certo? Bom, vamos lá entender um pouquinho desses movimentos que aconteceram nesse período. Um desses movimentos que aconteceram, violões na rua. Quando eu falo que violões na rua é música e poesia, vamos tentar escapar da cena comum do amigo tocando Legião Urbana na calçada, enchendo o saco de todo mundo. Né? Quando eu digo violões na rua, era uma tentativa de ocupar os espaços urbanos com a música, certo? Mas a música carregada de poesia. Não. Esqueça que o Chorão é poeta, meu. Cazuza era poeta, meu.
Não, gente, não é essa coisa de chegar na rua, cantar música tendenciosas ou de artistas, né, fazer pequenos covers. Era uma tentativa de ocupar os espaços urbanos com música, música que trazia em sua essência poesia. Então vamos lembrar que são composições autorais e essa poesia estava ligada no discurso, então foi um movimento artístico, né? Eu quando era moleque ia com violão pra rua, cuspiar, cantar Legião Urbana, levava esporro dos vizinhos e tal, mas não era um movimento de intervenção. Mas esse movimento de violões na rua tinha um discurso político por dentro da arte, ocupar os espaços, a arte ser algo presente na realidade, não ser algo como só vou consumir arte depois das 8 da noite, só consumo arte quando vou ao final de semana ao cinema, ao teatro, uma exposição lá no Mon. É a música, a poesia e sobretudo a arte coexistindo no espaço urbano dentro do cotidiano. Já a poesia marginal, que também pode ser chamado como geração mimeógrafo, por conta do processo que eles tinham em imprimir nos pequenos mimeógrafos, a poesia espalhá-la, ou seja, é a poesia escapando do livro, é a poesia à margem da sociedade, à margem da literatura, ou seja, é uma poesia que ela vai estar presente em todo o espaço urbano. Então, um dos grandes traços da poesia marginal, por exemplo, era pichar. Lógico que hoje em dia é enquadrado como crime, mas era uma tentativa de atingir. Quando a gente fala da poesia marginal, a gente fala de uma poesia possível de ser encontrada muito além dos livros. Não estou discriminando o trabalho do livro, que para mim é o objeto mais importante para o homem. Mas quando eu digo que ela vai muito além do livro, é ela ser uma substância da realidade. É você encontrar frases na rua, frases jogadas ao chão, frases ao vento, frases que fizessem sentido para quem passasse e lesse. A geração mimeógrafa era muito comum por imprimir os seus poemas e distribuir, espalhar, jogar como uma forma de tentar atingir um público de uma forma até meio acidental, né? E a geração mimeógrafo da poesia marginal ficou bastante conhecida porque ela quebrou qualquer tipo de formalidade que se tinha na poesia. Faça poesia do jeito que você quiser, faça poesia sobre o tema que você quiser, da maneira que você quiser, aonde você quiser. Então ela basicamente popularizou e democratizou uma poesia que ainda se considerava democratizada, mas ainda estava muito preso ao objeto formal que é o livro, que é a biblioteca, a livraria, os sebos, certo? Vamos ter também o poema processo, que aí a gente já está dialogando um pouquinho mais com as artes visuais, porque o poema processo vai se valer muito da palavra, né, enquanto signo verbal, mas ele vai se valer muito de signos não verbais, de imagens, de figuras geométricas, tentando se encaixar num pequeno espaço, numa pequena tela, tentando se formar um poema em si. A gente pode dizer que o poema processo é uma forma da poesia além da palavra. A poesia, ele dentro do campo da imagem, do signo imagético, certo? E dentro das formas, não apenas palavra. Então ele é um movimento que dialoga muito com as artes visuais. A marginália, ela vai ser uma tendência, na verdade, ela não chega a ser um movimento dentro da poesia, porque a marginália vai ser a extensão desse valor da poesia marginal, da arte marginal, de certa forma, se estendendo para outros campos, como o cinema, a fotografia, o teatro, a música. A gente vai ter uma figura muito absurda e muito genial que morreu muito cedo, que era o Torquato Neto, que fazia cinema, fazia música. Muitas músicas deles muitas letras dele foi musicada pelos Titãs, pelo próprio Edu Lobo, à época, em parceria com ele. Então, a Marginália é essa tendência de fazer uma arte marginal muito longe dos padrões que se tinha para a época, né? E a gente vai ter a Tropicália, que é um resgate das raízes. Ah, mas lá na primeira fase do modernismo não se buscava resgatar as raízes, mostrar a identidade nacional. Sim, só que a gente agora tem que pensar um momento que está muito influenciado pela cultura estrangeira. A gente vai ter uma revolução cultural, por exemplo, na Europa, que vai atingir o Brasil. A gente vai ter um movimento hippie nos Estados Unidos. Então, por exemplo, artistas como os Beatles, Stones, The Who, e nos Estados Unidos a gente vai ter Pink Floyd, Led Zeppelin e outras bandas não só de rock, mas também de folk, influenciando a música local. A gente vai ter autores influenciando também a música, a literatura local. Então vai haver, ou seja, uma influência estrangeira
de volta ao Brasil. E mais predominantemente por conta dos meios de comunicação que a gente vai ter à época, como a televisão, o rádio e os aparelhos polifônicos que podiam reproduzir música, como o toca-fitas, o toca-discos e tudo mais. Então a Tropicália era uma tentativa de manter a essência tanto da poesia quanto da música brasileira. Houve até movimentos cujo um dos integrantes e cabeças era o Chico Buarque, o Gilberto Gil e o Caetano, para que não se usasse guitarra elétrica no Brasil, porque era uma espécie de instrumento demonizado por conta da influência estrangeira. Então se valorizava muito essa coisa do violão, da viola, dos instrumentos locais. Como a nossa aula ela foca justamente no concretismo, eu vou dar aqui uma explanação sobre o que é exatamente o concretismo. O concretismo, vamos lembrar, substantivo concreto, algo tátil, algo que a gente possa tocar, sentir e ver. Então ele vai ser, acima de tudo, um poema visual e um poema que vai romper com a estrutura discursiva. O que seria uma estrutura discursiva? Imagine que você pegou lá a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Você leu lá: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Você leu aquilo numa linha reta, como você escreve no seu caderno, como a gente escreve da esquerda para a direita, ali na horizontal. Ok. Isso vai se romper essa estrutura. Talvez o poema possa ser na vertical, talvez o poema possa vir ao contrário. E talvez as palavras elas possam se misturar, formando às vezes 2 ou 3 palavras e ter o mesmo sentido. Como se a gente jogasse um jogo de palavras, como um caça-palavras. É muito parecido, só que ele é intencional, né? Todas as palavras que estão ali, todas as letras, todos os morfemas, eles estão conectados numa tentativa de brincar com as palavras, mas também de apresentar uma forma, uma imagem. Então, ele vai usar bastante recursos gráficos visuais. E aqueles poemas, por exemplo, eles não vão fazer sentido se lidos, mas se vistos assim, a olho nu, ele vai fazer muito mais sentido, certo? Então ele vai ser um poema bastante visual que vai valorizar a palavra e suas múltiplas possibilidades de colocá-la frente ao leitor. E aí a gente pode dizer que vai ser a arte gráfica da poesia, porque não basta transferir um pouco de sensibilidade, sentimento ao verso. Precisa trabalhar o verso, precisa lapidar, como se eu fosse desenhar o meu poema, desenhar com as palavras o poema. Então ele vai ser uma arte gráfica, uma arte visual. E aí a gente vai ver que o concretismo ele tem um diálogo muito forte com as artes plásticas por conta da forma, de valorizar aquela forma do poema. O poema, às vezes, olhando de longe, pode parecer, sei lá, uma abelha, uma borboleta. E as palavras que estão ali são palavras ligadas à abelha e borboleta. Então ele vai estar ligado à forma e visual, porque ele tem que ter esse valor imagético, ele precisa ser visualizado. Ele não pode ser apenas um objeto para se ouvir e falar e se prender ao livro. E aí a gente vai usar o termo que seria quase um fenômeno, que é vérbico visual, que é quando a gente pega a palavra, tenta valorizar ao máximo o som e a musicalidade da palavra. Então repetir a palavra, fazer aqueles trava-línguas, vai ser uma espécie de recurso, ou seja, valorizar o som e a musicalidade da palavra. A forma, opa, essa palavra parece, sei lá, tal coisa. Essa palavra, se eu baixar essa letra, ela vai lembrar tal objeto, tal cena. Então eles vão valorizar a forma e o conteúdo da palavra. O que aquela palavra significa. Então existe o valor semântico da palavra muito forte ali dentro. Um exemplo disso é esse poema que inclusive é bem famoso, que é o poema Lixo, do Augusto de Campos. Se vocês pegam o olhar simples aqui, a palavra lixo, escrita com uma caligrafia bem grande, e ela é preenchida várias vezes com a palavra luxo. Ah, legal, lixo e luxo tem uma proximidade estrutural, né? Muda ali a vogal, o i, a gente só muda o sentido da palavra, né? Mas elas não têm um sentido muito próximo. O luxo, na verdade, se afasta muito de lixo, né? Lixo, a coisa que é descartável, luxo é a coisa que é enaltecida. Mas vamos lá tentar entender qual é a lógica desse poema. E também entender o momento. A gente estava vivendo lá nos anos 50, 60, uma sociedade de consumo muito forte, onde, por conta do advento do capitalismo, as pessoas buscavam consumir algo e consumir o tempo todo. Vamos pegar aqui a nossa geração, que usa smartphones,
E a gente, a cada 1 ano e meio, é obrigado a trocar por conta de que ou lançou um modelo novo, ou porque de alguma forma a gente pode acreditar, e sim, que existe uma conspiração eletrônica que faz o objeto só durar 1 ano e meio para que a gente se obrigue a comprar outro, né? Ou seja, talvez aquele outro aparelho não tenha nem uso, não tenha nem conserto, né? Ele vai ser descartado. Ter um celular, poder trocar, consumir e obter objetos é uma forma de luxo, mas que produz muito o lixo. Então, quando o Augusto de Campos acaba trabalhando com a palavra lixo, luxo, ele acaba fazendo o que? O efeito de sentido, valorizando tudo que as duas palavras podem oferecer. Ele aproxima elas semanticamente, ou seja, o sentido delas agora está próximo. Faz muito sentido que ter luxo é produzir lixo, certo? E aí ele cria a forma do poema a partir dessas possibilidades aqui. Ou seja, olhar o poema assim faz muito mais sentido do que lê-lo. A gente não tem como ler isso. Por quê? Porque ele é um poema visual, certo? Que valoriza muito a forma. E mais do que visual, a gente precisa associar o contato visual, e aí sim a gente vai adicionar a sonoridade, porque a gente vai ler luxo, 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 e a gente olha de maneira geral lixo, luxo, lixo, luxo. Aí forma a musicalidade do poema. Já valorizamos a musicalidade, a forma, lixo, luxo. Como eu expliquei, a semelhança de produzir, obter luxo é produzir lixo, a gente aproxima também o sentido. Esse era o grande barato da uh, do concretismo brasileiro. A poesia marginal, como eu já expliquei, mas para formalizar, vai ser o verso além do poema. A poesia indo muito além do livro, certo? Dos ambientes formais. E aí a gente vai entrar num termo que eu estudei bastante na faculdade, que é a poesia além do poema. E aí a gente vai entrar na questão de gênero. Por quê? O poema é o gênero textual, certo? Nem todo poema pode ter poesia. Há poemas sem poesia. É possível ter poema sem poesia? Sim. O poema ele tem uma regra e umas características. Ele ser composto em versos, certo? Ele ter ali talvez pares de rimas, estrofes, né? Aquela musicalidade, aquela substância. Mas pode ser que ele não tenha total substância da poesia. Ah, professor, eu já vi uma crônica que ela esbanja muita poesia. Pode ser. Eu já vi uma letra de música que esbanja muito poesia. Uma cena de um filme, sim. Ou seja, a poesia pode estar fora do poema. O poema pode estar vazio de poesia. E a poesia ela pode emergir, aparecer em diversas outras manifestações artísticas, como eu expliquei, a música, o cinema, ou talvez uma cena que você vê na rua, e principalmente, por exemplo, a fotografia, que é uma coisa até quase que banal, né? A gente acreditar que a fotografia pode emitir poesia, e sim, pode obter muito. Então a grande tentativa da poesia marginal é buscar que a poesia fuja e essa substância possa ser encontrada em outros ambientes, mas ainda dentro da palavra, né? Ela não emergiu, por exemplo, para as artes visuais. E aí ela vai romper com o tradicionalismo. Não é aquilo que eu falei do concretismo. Ela não vai ser escrita lá de cima para baixo, cabeça para baixo, brincar lá. Quando eu digo tradicionalismo, é ela ser produzida da maneira que for possível, sem padrão nenhum, sem regra nenhuma condizente assim, nossa, esse poema aqui não tem valor nenhum. Não, ele tem valor porque ele buscou um trabalho dentro disso, certo? Então ela vai romper com o tradicionalismo, ela tem uma liberdade formal, total, para produzir aquilo que for possível. E aí ela vai dialogar com diversos espaços urbanos e principalmente com a arte de rua. A arte de rua por quê? Porque ela está muito ligada ao grafite. O grafite, de alguma forma, dialoga muito com essa poesia marginal. Hoje é possível a gente ver o hibridismo, né? A gente vê lá o grafite, aquele desenho bacana pra caramba, com uma frase ali que talvez tenha um efeito. E às vezes a gente pode ter até o trabalho de um grafiteiro, de um artista visual ali produzindo aquela arte, mas aquela frase ser de um poeta ou de alguém nesse sentido, né? Tem aqui em Curitiba uma moça, né? Eu sei que é uma moça que assina como GL, acho que é Giovana Lima, nossa, ela tem umas poesias pichadas na rua que são maravilhosas, gente. Tem uma que eu acho fantástica, que eu não lembro exatamente que é. Uh, era mais ou menos assim: me diz em que país tu fugiu, ou em que país tu tá, para eu poder saber a tua língua. Nossa, gente, era fantástica ela. E ela é muito ligada a essa poesia pichada em si, certo? E por que o termo marginal? Porque tá ligada ao crime, ao tráfico, coisas do gênero? Não, gente, a poesia marginal
é porque ela não está de acordo com o gosto tradicional, com os padrões, com o costume. Ela não está, por exemplo, próxima da academia, daquilo que se ensina, por exemplo, nas escolas, se ensinava nas escolas, né, sobre literatura. Então é por isso ela está à margem. Ser marginal é estar à margem de algo. Então ela fugia da margem do contexto literário em si, certo? Aqui eu vou pegar dois exemplos do Paulo Leminski, que não da escola, lógico, mas do poeta, que trazia esses versos aqui que eu acho que justificam bem esse conteúdo. Quando ele diz poesia pichada, uma flor nasceu na rua, ao mesmo tempo ele faz um intertexto com A Flor e a Náusea, do Drummond, que ele fala que a flor que nasceu na rua, na verdade, era a poesia pichada, era uma espécie de premonição do grafite, né? Então ele fala do valor, da beleza da poesia, mas de uma maneira tão gritante, tão simples e tão lógica como ela aqui. E aqui ele tem um haikai que é bem famoso, que é palpite, o grafite ou limite. Percebam aqui que se a gente for fazer uma pequena expansão e também a gente for analisar quais os termos sintáticos que estão presentes ali, as classes gramaticais, gente, a gente tem simplesmente 3 substantivos, 2 artigos e um verbo de ligação. E isso conseguiu fazer um poema fantástico em tão pouco espaço e em tão poucos caracteres. Então percebam que a poesia marginal tinha muito essa liberdade de criação. A gente vai ver ainda outro poema marginal hoje que vai ser muito mais extenso que esse. Então não existe uma liberdade formal, uma liberdade de versos em si. E o Leminski teve esse feito de conseguir, por exemplo, não só nesse, em outros haikais, aproximar 3 palavras com a mesma musicalidade, mas ele conseguiu inserir no mesmo contexto semântico. Gente, a aula sobre o concretismo basicamente é isso, mas eu vou dar uns complementos aqui para que a nossa aula e esse conteúdo não passe vazio, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem um poema que é do Décio Pignatari, que é um poeta concretista, que ele se inicia falando de organismo. Ele vai valorizando o radical da palavra, ele vai consumindo algumas letras, então vamos lembrar lá do concretismo, ele utilizando as possibilidades que a palavra oferece na sua forma e som. Então ele fala, o organismo quer perdurar, o organismo quer o organismo quer o organismo quer o organismo orgasmo. E aí ele valoriza muito a forma visual e semântica quando ele cria esse pequeno objeto aqui, quando ele esse emoji, digamos assim, que é um emoji muito parecido com o do Leminski, né? Mas ele vai criar esse emoji como uma tentativa de tristeza, que o organismo busca o orgasmo, o organismo busca chegar ao orgasmo, que é a coisa que a gente mais busca desde que nasceu praticamente. Mas quando diz o organismo busca, o organismo ele consegue trabalhar com as palavras, ele não usou um elemento visual como o poema processo, apenas valorizou as palavras, mas aqui essa parte que forma a boquinha dele triste, simplesmente virou as letras R's para baixo ali. Certo, gente? Vamos aqui para mais. Aqui sim a gente vai ter um exemplo de poema visual, e aqui é um poema quase que híbrido, né? Porque a gente vê tanto o valor da linguagem verbal, consumir e destruir, e ele pega o código de barras da natureza se tornando um produto que você vai consumir, que tem um código, que vai entrar num contexto. Essa interpretação aqui é óbvia, mas só para vocês entenderem a maneira como eles conduziram os elementos aqui, colocaram as duas árvores, que faz parte das artes visuais, né? A forma, colocar o código de barra, que para mim é a sacada sensacional do poema. E percebam as fontes são fontes bem formais, ligadas a rótulos, né? Um pouquinho até de pop art aqui. Eu vou fazer uma pequena licença poética aqui para a literatura brasileira, eu vou entrar na literatura argentina, que esse poema aqui é de um contista e romancista que eu gosto bastante, e poeta também, que é o Julio Cortázar, que escreveu o soneto do Zipper, ou Zipper Sonnet, como está aqui. Olhem a sacada que o sujeito fez, e eu trouxe aqui porque essa tradução é do Augusto de Campos. De cima a baixo ou de baixo a cima, essa é a via que leva a si e sofisma. Simulacro de cima que se abisma, árvore que se ergue ou que se dizima. Quem dessa alterna imagem se aproxima, será o poeta deste paroxismo, num amanhecer de cataclismo, náufrago, na praia, enfim, chegado à rima. Que em vão se esquivou de seu reflexo, antagonista dessa simetria, para tocar o ramo de ouro e ao facho.
de luz que amarra o espelho já perplexo, e obstinado forjador dessa poesia, de baixo a cima ou de cima a baixo. Por que é o soneto do zíper, né? Ou zíper soneto? Porque peguem o movimento do zíper, de cima a baixo, de abre e fecha, cima a baixo. Percebam que a mesma frase que inicia o poema é, de alguma forma, a frase que finaliza. Ah, mas eu já vi outros poetas que fizeram isso. Mas leia o poema de baixo a cima. Ele vai fazer sentido de cima a baixo e de baixo a cima. Então ele constrói o poema de duas possibilidades de leitura. Quando você lê de cima para baixo e de baixo para cima. Simples. E essa era uma das grandes inovações também do concretismo brasileiro. Aproveitando a licença poética aqui do Julio Cortázar, ele tem uma obra chamada Rayuela, que na verdade é traduzido como Jogo na Amarelinha, aqui no Brasil Rayuela, em espanhol é Amarelinha. O Jogo da Amarelinha é um romance, só que é um romance que você pode abrir em qualquer capítulo e ler em qualquer ordem. Vamos lá, o romance tem 27 capítulos, você leu lá na sua forma original o capítulo 1, 2, 3 até o 27, show. Tá, mas professor, eu quero começar da 18. Você pode começar da 18, o segundo capítulo você escolhe a ordem, o terceiro capítulo você escolhe a ordem. Assim como um quebra-cabeça e como um jogo de amarelinha, esse romance oferece infinitas possibilidades de leitura. Ou seja, o leitor pode começar do capítulo que quiser e terminar onde que quiser, que o romance vai fazer sentido. Vão parecer histórias diferentes dentro da mesma história. Fantástica que foi essa genialidade do Cortázar. Aqui a gente tem um poema, Let's Play That, do Torquato Neto, que vocês vão ver uma semelhança muito com o poema de Sete Faces do Drummond e com licença poética da Adélia, que ele diz: quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barrouco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão, com um sorriso entre dentes: vai desafinar, bicho, o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Let's Play That. Então, o Torquato Neto traz basicamente a essência da marginalidade dentro das artes, que é ir contra o que já estava acontecendo, romper com o gosto, romper com os costumes e provocar, causar, ser o elemento não da discórdia, mas da mudança, o elemento que vai trazer novos ares para um Brasil que à época produzia coisas muito ligadas ao gosto comum e também a uma classe conservadora. Aqui é importante a gente lembrar de um cara que para mim é um gênio, que é o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes não vai estar na lista de autores que eu estou passando, mas já estou mencionando, porque ele não fez parte do movimento concretista nem da poesia marginal. Quando o Arnaldo Antunes nasceu, estavam começando o movimento concretista. O Arnaldo Antunes nasceu em 1960, então ele não viveu esse movimento. Ele cresceu, começou a faculdade de letras, fundou os Titãs, saiu dos Titãs para terminar a faculdade de letras, o que é uma grande honra, recomendo. E aí sim ele voltou a produzir poesia, e produziu de uma forma absurdamente fantástica, resgatando todos aqueles valores do concretismo brasileiro que o concretismo brasileiro podia oferecer como vanguarda. O concretismo brasileiro sim foi uma vanguarda praticada e inventada no Brasil, que influenciou outras formas literárias pelo mundo. Aqui a gente tem uma série de autores para ilustrar esse conteúdo, como o Ferreira Goulart, que eu já trouxe, que ele é um autor que ainda segue da terceira fase para a modernidade. O Mário Quintana, que para mim é lindamente fantástico, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, a poesia do Mário Quintana e o humor do Quintana. E o Quintana surgiu lá na segunda fase, na verdade, do modernismo, só que ele veio acompanhando quase todas as supostas tendências literárias do Brasil, então ele acompanhou todas essas fases até morrer no final da década de 80 ali, ou 90, não tenho certeza. Adélia Prado, que também surge ali entre a segunda e a terceira fase, mas vai ficar muito mais evidente o trabalho dela nos anos 60 e 70. Cora Coralina, que, meu Deus do céu, que velhinha simpática, nunca escreveu um verso na juventude, foi escrever verso depois de 50 anos, passou a vida inteira fazendo doce, ela era doceira e conseguiu produzir uma poesia tão pura, tão singela, tão amorosa sobre as memórias que ela trouxe lá da cidade dela em Goiás e também da fuga que ela teve para São Paulo. Paulo Leminski, que dispensa comentários, para mim um dos grandes inovadores e gênios desse período, né? É até meio complexo comentar sobre a obra dele, porque em Curitiba a gente vê muito reflexo dessa produção literária dele, da invenção, né?
Mas o trabalho do Paulo Leminski não só repercutiu dentro da literatura, mas das artes no geral. Produziu muitas músicas para intérpretes brasileiros, Caetano, Moraes Moreira, a banda Blindagem, tem uma música bem famosa dele que é a Última Oração de um Suicida. Então o Leminski contribuiu muito para o cenário cultural dos anos 60, 70 e 80 no Brasil. Aqui a gente também vai ter a Ana Cristina César, que para mim é a minha poetisa preferida no Brasil. A obra dela é ímpar, morreu muito cedo e ela trouxe uma sentimentabilidade para os versos que se tinha, né, enquanto literatura na época. Afonso Romano de Santana, casado com Marina Colasanti, né, foi um dos grandes precursores do movimento Violões na Rua. O Tiago de Mello, que nossa, faz uma poesia tão bem construída, com uma linguagem tão simples, com verbos tão simples. E o José Paulo Paes, que lembro da minha infância quando ele... Pra finalizar, gente, já que essa aula foi um pouquinho curta, eu acho, eu vou finalizar com um verso da Ana Cristina César, só para contextualizar. Isso é um exemplo de poesia marginal. Percebam que ele não tem nada de simples, nada de vulgar e nada de radical e estúpido. O poema dela diz assim que: tarde aprendi, bom mesmo é dar com uma alma lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. Que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada, deixando uma sombra no papel. Discursos detonam. Não sou eu que estou ali de roupa escura, sorrindo ou fingindo ouvir. No entanto, também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa de tão funda. É isso, gente. Um beijo para cada um de vocês. Até breve. Tchau.